Olá pessoas, bem-vindas a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui no meu jardinzinho, que basicamente só tem manjericão. Mas enfim, eu tô aqui e eu vou falar que eu demorei pra fazer esse vídeo por vários motivos. Primeiro, eu fiz um questionamento no Facebook pra me sugerirem temas e trouxeram temas bem legais. E um deles me chamou bastante atenção, que é o que eu vou falar um pouquinho aqui hoje. Tá bom? Esse tema eu já falo qual é. Antes eu queria falar que se você tem alguma sugestão de tema, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler, porque afinal tem tantos comentários pra ler, né? Mas enfim, pode deixar escrito que eu vou ler e vou fazer um vídeo sobre. Então eu agradeço a paciência de vocês que estavam esperando o vídeo, mas eu demorei por motivos importantes. Primeiro, eu pesquisei sobre o tema e também tive que me separar desse tema, porque o tema que eu escolhi para falar é algo que eu também sinto. Eu me sinto assim. Essa é uma das minhas reclamações também. Então não dá pra mim ficar falando de mim e não prestar atenção se essa é a sua pergunta mesmo, né? Mas então, eu dei uma pesquisada, assisti outros vídeos, eu até mandei o link de um vídeo de um professor falando sobre a quarentena e eu vou usar bastante coisa dele. O Weber Rosa, o psicólogo, né, junguiano. Então, o tema que eu escolhi para falar é sobre os sentimentos que outrora estavam enterrados, esquecidos, que não faziam mais parte do dia a dia, mas por estarmos nessa situação de quarentena, de tédio, de ócio, de mudança de rotina, essas coisas ressurgem, brotam e ficam na nossa mente fervilhando, e isso atrapalha tanto a nossa emoção, que até então estava instável, mas agora estava estável e agora voltou a ficar instável, como também atrapalha o nosso foco, o nosso dia a dia. Porque quando você está com muita coisa na cabeça, parece que você não consegue tirar ela e não abre espaço para o que realmente seria útil estar pensando ou trabalhando. E esse é um problema que eu tenho. Quem deu esse tema para mim falar foi a Ludmilla. Obrigada, viu? Eu adorei o tema. Mas esse problema é algo que eu realmente passo por ele. Não só na quarentena, mas principalmente agora. E aí, eu reparei que essa é uma questão que eu tinha que trabalhar bastante quando eu estava trabalhando com dependência química. Eu ajudava numa comunidade terapêutica como terapeuta, né? Fazer umas rodas de conversa e o pessoal reclamava muito disso. Eles falavam muito que mente vazia é a oficina do diabo. Por quê? Porque eram pessoas que tinham muita dificuldade de lidar com sentimentos. Tanto que fora lá da comunidade, eles não lidavam com sentimentos. Eles dopavam seus sentimentos, suas emoções com substâncias, né, psicoativas. E se dopavam mesmo, né? Essa é a origem dos vícios deles, da maioria deles, né? E eu tô resumindo muito, sabe? Não é isso causa aquilo, mas um dos fatores que eu vi naquela população específica que eu trabalhei por um tempo determinado. Então, assim, isso eu vi neles, né? Eu vi que era bem comum entre eles. E é uma coisa também que é comum em todos nós, ser humano, porque tem coisas que se a gente pudesse não lidar, a gente não lidava. E a dica que eu dou aqui, o que fazer já que essas coisas estão voltando? Primeiro, olhar para elas. Não tem como você findar esse assunto se você não olhar para ela. E é como eu falava para eles, né? Imagina que os sentimentos são animais. E eles estão numa jaula, presos numa jaula. E você vai alimentar eles no escuro ou você vai acender a luz? Porque quando a gente não olha para os sentimentos, deixa isso para depois, você tá alimentando eles. Porque eles estão vindo, eles não deixaram de existir só porque você não tá olhando. Mas você continua alimentando eles no escuro.
sem nem saber como eles são. E isso causa medo, causa ansiedade, causa preocupação, porque você não sabe o tamanho deles, nem se eles vão escapar ou não. Eles podem escapar a qualquer momento, inclusive você não sabe a quantidade certa de alimento que você está dando, porque você está fazendo escuro, joga lá e sai rapidinho, né? Então isso é muito assustador. Então a primeira coisa é olhar para eles, acenda a luz e olha quais são seus sentimentos. Uma dica que muitos psicólogos passam é para nomear o que você sente, né? Seja escrever cada um dos sentimentos no papel, como tentar entender, mentalizar. Ache o seu meio de entender o que você sente. Tentar dar nomes para esses sentimentos. Nomes, situações, porquê, como, né? Mas principalmente o que fazer, né? Esse é o ponto principal. O que eu posso fazer com isso? Tá, sei lá, eu estou pensando no trabalho, como o meu trabalho me cansava e como era tedioso e como eu adoeci, como a chefe era ruim, sendo que eu não estou mais trabalhando, né? Não nessa empresa. E aquela mágoa que eu fiquei dela, ou aquela amizade que deu errado, tudo isso voltou. Tem uma coisa importante para se fazer. Tudo isso é meu ou é daquela relação, daquela pessoa? Que a gente tende a pegar muitas tralhas que não necessariamente são nossas. E nada mais justo do que a gente devolver para a pessoa. Eu não tô falando para você pegar isso e jogar na cara da pessoa e arrumar uma briga. Não. Fala, olha, converse com essa pessoa e fale o que você sente, né? Seja sincero, seja uma conversa, principalmente se for uma conversa de finalização. Você não tem mais interesse naquela pessoa, você não conversa mais, não tem essa amizade, mas tudo aquilo ainda ficou não expressado. E se você não pode dizer isso para essa pessoa por algum motivo, escreva no papel, diga em voz alta em algum momento. Ache uma forma de fazer com que esses sentimentos extravasem, dê voz para eles de alguma forma. Tem pessoas que, por exemplo, já se foram, né? Como a gente vai falar com elas? Ou pessoas que teve uma relação tão conturbada com a gente que é melhor a gente não entrar em contato. Mas a gente tem que finalizar esses processos de alguma forma. E não dá pra gente não fazer isso. Porque se isso tudo voltou, é porque isso nunca deixou de existir. É como um jardim, né? A gente pega, tira as plantas daninhas, mas se a gente não tirar a raiz completa, ela vai brotar de novo. É isso que a gente faz muitas vezes com os nossos sentimentos e as situações que a gente tem que lidar. A gente acaba cortando, sabe, tirando, mas não tirando tudo, deixando uma parte. E às vezes a gente esquece que aquilo existe ou que aquilo ainda tá lá, a gente não mexe, mas aquilo pode brotar. E daí fica mais difícil retirar, porque a raiz já cresceu mais ainda, né? E aí às vezes parece que a gente vai ter que replantar tudo que tinha naquele vaso, né? Retirar tudo, trocar até. Então, assim, um trabalho muito maior, porém necessário, né? Se você tá sentindo que é necessário fazer isso, vamos fazer isso. Como? Bom, dependendo do que você tá sentindo, da demanda que você tem, você realmente precisa de ajuda, né? Seja um terapeuta, um psicoterapeuta, algo que possa te ajudar a resolver essa solução, a resolver essa situação, achar uma solução. Mas se você acha que... Mas uma dica que eu dou é isso, é ter o foco, né? Nomear esses sentimentos, o porquê deles, de onde vem, mas principalmente o que fazer. E quando você não tem o que fazer, o porquê que você está dando tanta vazão para isso, né? Por que isso tá em um lugar de tão destaque? Um exemplo agora na quarentena. A gente não tem controle sobre um vírus que é microscópico e que circula por aí e que tá com todo esse problema, né? Eu posso, assim, melhorar a minha forma de me prevenir, me proteger, mas eu não vou acabar resolver a situação do mundo. Então, o que eu posso fazer? Parar,
de ficar tão preso nessas notícias. Eu posso me atualizar sobre isso uma vez por dia, em determinado horário, né? Porque a gente não pode fingir que essas coisas não existem, porque essas coisas são reais e fingir que não existe é prejudicial pra gente e pro outro. Mas a gente pode limitar o tanto que isso vai me limitar, né? Porque quando a gente fica dando tanta vazão, tanto espaço para algo que eu não tenho controle, isso vai só me causar ansiedade, medo, pânico e não vai me ajudar. E é importante também a gente conhecer todo esse problema, né? Não adianta eu ficar presa no número de mortes, no número de infectados, no número disso. Não, isso é estatística. Entenda como funciona esse vírus, né? Entenda como funciona a transmissão dele. Entenda o que ele faz com as pessoas. É muito mais fácil quando você entende a situação, o problema, do que você tenta simplesmente ficar encarando. É como se você visse um animal gigante dentro de uma jaula e ficasse, meu Deus, ele tem dentes enormes, ele tem garras enormes, ele é muito forte, e ficar olhando, pensando tudo isso. Mas, mano, esse animal é, sei lá, um rinoceronte. Ele come vegetação, eu tô com medo dele e ele tá preso, né? Eu tô com medo dele à toa, né? Eu nunca vi os dentes do rinoceronte. Nem sei se eles têm garra, acho que não, mas entendeu? O foco que a gente dá é diferente. Pode ser um tigre que tá lá na jaula, mas e aí? Pra onde que eu vou se ele escapar? Ele tá bem alimentado ou não? Então tem muitos. Ele tá estressado, e se eu não estressar? E se ele estiver dormindo, deixar ele dormir? Então, assim, tem muitos fatores envolvendo as nossas preocupações. A gente tem que ver quais fatores são esses e o que a gente faz com essa preocupação, em vez de simplesmente deixar ela tomar conta da gente. A gente precisa racionalizar muita coisa, mas também ouvir os nossos sentimentos. Ter consciência sobre tudo isso é a melhor coisa, tá? E dar uma direção para tudo isso, independente do que seja, tudo tem uma direção. Pode não ter uma solução, mas tem uma direção que você pode dar, tá bom? Eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Gratidão por assistir e podem mandar perguntas, né? Eu garanto que esse assunto não acabou, mas como eu falei, né? Eu não faço terapia online assim no YouTube para todos, né? Eu tô dando umas sugestões, um auxílio. E eu espero ter ajudado de alguma forma. Então, obrigada e até o próximo vídeo.